Hoje nós vamos descrever pessoas em espanhol e essa é uma aula muito importante porque ela cai em exames de proficiência. Então eu montei aqui uma estrutura muito básica que você pode copiar para você descrever alguém em espanhol. E se você aprende a descrever alguém, você também vai aprender a descrever coisas. Por isso a gente vai falar o nome, as características físicas, falar sobre o cabelo, sobre os olhos e sobre o caráter da pessoa em espanhol. Então, para começar, a gente vai utilizar a frase para falar o nome de alguém. Essa pessoa se chama Letícia. Se llama Letícia. Se llama Diego. Se llama Evelyn. Se llama Talita. Então, a gente vai utilizar essa estrutura para falar o nome de alguém. Até aí, tudo bem. Para falar sobre o físico da pessoa, a gente vai precisar do verbo ser. Por exemplo, essa pessoa é alta, essa pessoa é baixa, então a gente fala es. Para falar sobre os olhos e o cabelo, a gente vai utilizar o verbo tener. Então, essa pessoa tem os olhos verdes, tem o cabelo castanho. Então, por isso que a gente sempre vai utilizar esse mesmo verbo. E para falar sobre o caráter, a gente também vai utilizar o verbo ser. Então, essa pessoa, ela é simpática, essa pessoa é animada. Então, isso aqui é uma breve introdução do que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos ver, então, algumas características físicas em espanhol. Nós temos alto, bajo, delgado e gordo. Eu não coloquei aqui, mas a gente também pode falar a palavra flaco ou flaca para alguém que é magro. Então vocês podem utilizar essa palavra também. Guapo e feo, joven, viejo. E aqui tem uma dica importante, é que realmente para a gente falar que uma pessoa ela é mais velha, a gente não fala que essa pessoa é vieja ou é mais vieja. A gente fala que essa pessoa ela é maior, porque é uma maneira mais educada de falar que a pessoa ela é mais velha, tá bom? Vocês vão ver várias músicas que se utiliza maior. Tem uma música da Becky G que se chama A mim me gustan los mayores, que seria eu gosto dos mais velhos. Então, maior é uma característica que é utilizada bastante em espanhol. Vamos falar então sobre o cabelo em espanhol. Temos rubio, que é um falso cognato, porque rubio significa loiro. O loira é rubia. Temos castanho, que também é castanho. Pelirrojo, que aí sim é a pessoa que é ruiva, né? Então, pelirrojo, a tradução literal seria cabelo vermelho. Então, pelirrojo. Vocês sabiam que eu já fui pelirroja? Então, eu já he sido pelirroja, me encantava este color. Lacio quer dizer que a pessoa tem o cabelo liso. Rizado, que a pessoa tem o cabelo cacheado. Tem aqui a palavra rulos, que significa cachos. Então, nós vamos falar sobre os olhos. Tenemos los ojos azules, los ojos verdes, ojos marrones e ojos negros. E aí, se vocês quiserem tirar um print dessa tela e memorizarem, porque a gente vai utilizar para falar as nossas frases. Nosotros también tenemos o cabelo comprido e o cabelo curto. Para falar que alguma coisa é comprida, a gente fala largo. Temos também aqui alguns adjetivos para falar sobre o caráter. La persona es inteligente, es amable, es divertida, es seria, es simpática, es tímida, es extrovertida. Também vocês podem tirar print e memorizarem. Agora a gente vai montar a nossa frase, é uma estrutura que vocês podem copiar para falar sobre as características físicas de alguém. Mas eu utilizei aqui um exemplo para a gente falar sobre algum artista que você goste muito. Qual que é seu artista favorito, tá bom? Então, para começar, minha artista favorito é... E aí vocês podem colocar o nome do seu artista favorito. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários também, para a gente poder saber
Quem que é o seu artista favorito? Agora a gente vai falar sobre o físico desse artista. Ele é, aí você pode falar, ele é alto, ele é bajo, é flaco, é gordo, é jovem, é viejo. E aí vocês podem descreverem mais. Se tem algum adjetivo que a gente não viu aqui na nossa aula, você pode procurar no Google também. Vamos falar sobre o cabelo. Tiene el pelo. Como que é o cabelo dessa pessoa? E los ojos, como que são os olhos dessa pessoa? Agora a gente vai falar sobre o caráter. En las entrevistas, él siempre es, ¿cómo que é? Ele sempre é amável, ele sempre é animado. Vocês vão descreverem o caráter. Deu para entender mais ou menos como que é o exercício? Vocês vão completar com as informações do artista favorito de vocês. Eu, por exemplo, eu coloquei aqui uma artista que eu gosto bastante. Então, minha artista favorita é Mandy Moore. Ella es delgada y muy guapa. Tiene el pelo corto y los ojos verdes. En las entrevistas, ella es siempre amable e divertida. Então, é esse exercício para vocês fazerem com o artista de vocês. A frase toda ficou assim. Mi artista favorita es Mandy Moore. Ella es delgada y muy guapa. Tiene el pelo corto y los ojos verdes. En las entrevistas, ella es siempre amable y divertida. E aí, vocês podem usar essa mesma estrutura para falar sobre qualquer pessoa. Por exemplo, eu vou utilizar essa estrutura para falar sobre o meu esposo. Mi esposo es Levi. Él es delgado y muy guapo, tiene el pelo corto y castaño y los ojos son marrones. En el día a día, él es muy sério e muito amável também. Então, vocês podem utilizar essa mesma estrutura para falar sobre qualquer pessoa. E aí, qual que é a tarefa de casa? Vocês vão formar essas frases com várias pessoas da família de vocês. Então, vocês vão pegar, vão tentar lembrar, ou podem pegar as pessoas da casa de vocês e escrever sobre as características físicas dessa pessoa, sobre o caráter dessa pessoa também. E aí, lembrando que se não tiver alguma característica, algum adjetivo aqui na aula, vocês podem pesquisar como que se fala essa característica. Por que que eu fico falando tanto para vocês praticarem em casa? Porque é escrevendo várias vezes, é repetindo que essa gramática, essa estrutura vai ficar fixada na sua cabeça e você vai utilizar de uma maneira natural. Eu espero muito que essa aula tenha te ajudado e a gente se vê na nossa próxima aula.